Bom, pessoal, agora a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro. Lembrando, gente, que nós vamos ter um curso relacionado à propulsão híbrida e também cobrindo mais detalhes, né, desse futuro da propulsão, mas aqui a gente vai passar rapidamente alguns pontos para vocês terem conhecimento. Então, o primeiro ponto é que as tecnologias, quase todas, seguem uma curva S, né? Essa curva S, como é que ela funciona? Você começa a ter um certo investimento, então aqui no eixo X você tem um investimento, em termos de esforço ou de dólares, né, de investimento financeiro mesmo, e no eixo Y você tem um avanço da tecnologia. Então aqui nós temos um início da curva onde você precisa investir bastante esforço para começar a ter um avanço da tecnologia, do retorno, né? Esse eixo Y é o seu retorno. E aí você tem aqui uma evolução bem expressiva, né? Uma fase de evolução bem expressiva, uma derivada bem alta. E depois de um tempo a tecnologia começa a entrar em um ciclo que você precisa cada vez investir mais recurso para ter cada vez menos retorno. Então essa curva acaba tendo um formato de S, é por isso que o pessoal chama a curva em S. Então quando a gente começa a detectar que a gente está chegando nessa parte de estagnação da curva, nós precisamos investir numa nova curva tecnológica. E aí quais são os caminhos possíveis para a propulsão aeronáutica para os próximos anos? Bom, basicamente nós temos duas opções, ou um caminho evolucional, que a gente pode trazer novas tecnologias para a turbina a gás e levar elas aos seus limites. E aí pode ser que dentro da curva S a gente ainda tenha mais ganho para extrair, né? Então nós temos materiais como materiais cerâmicos e materiais ligas de titanium aluminide, esse TiAl aqui. Novas formas de construir os rotores, como os blings, manufatura aditiva. Ou seja, ainda existem novas tecnologias que podem ser empregadas na turbina a gás e trazer ganhos. Mas existe um outro caminho, que é o caminho disruptivo, que muitos se questionam se a gente não está chegando numa terceira revolução. Então nós vimos na evolução histórica a primeira revolução, a segunda revolução, e a grande pergunta agora é se nós estamos na terceira revolução. E quais são os caminhos disruptivos possíveis? Bom, o primeiro deles é a eletrificação da propulsão. Então vocês com certeza já viram na mídia aí pequenas aeronaves com motores elétricos, a evolução das baterias. Então a grande questão aqui é se não tem um caminho para aeronaves maiores usando máquinas elétricas e baterias. A propulsão distribuída, que ela visa uma integração sinérgica entre a aeronave e o motor. Então a ideia aqui é você aproveitar basicamente a aerodinâmica do motor, os campos de escoamento que o motor gera e a hélice gera, com a aerodinâmica da asa e outras superfícies sustentadoras da aeronave. A ingestão de camada limite, que também vai nesse sentido de você ter uma sinergia aerodinâmica entre o motor e a aeronave. E ciclos térmicos avançados, como a gente viu, ciclos combinados, recuperação de calor, são opções que também podem levar a algumas disrupções em motores térmicos que estão sendo pesquisadas aí. Bom, pessoal, começando pela evolução, o que a gente tem aí mais no curto prazo? A manufatura aditiva. Então já temos motores já em serviço que têm componentes feitos com manufatura aditiva. São componentes mais leves e mais baratos. Aqui então tem essa possibilidade de melhorar a competitividade de custo da turbina a gás e também reduzir o peso, levando a uma eficiência maior da aeronave. Muita pesquisa sendo feita também no lado do ciclo térmico. Então você ter recuperação de calor, você deixar de ter tanta energia sendo despendida nos seus gases de escape, ter intercooling nos seus compressores, para você ter aí uma eficiência térmica ainda maior. Do lado dos materiais, a gente tem muita pesquisa em materiais cerâmicos. Aqui tem uma fotinho de uma palheta feita em cerâmica. E a ideia do material cerâmico basicamente é que você consiga ter uma palheta mais leve, mais ou menos 1/3 do peso, e a gente não precisa aplicar aquela vazão de ar de refrigeração que a gente viu em alguns slides atrás. Então o material suportaria as temperaturas altas dos gases, você não precisaria mais sangrar ar do seu compressor, e você levaria a um motor mais simples e com mais eficiência térmica, porque esse ar sangrado do compressor
para a refrigeração das palhetas tem seu custo em termos termodinâmicos. Uma outra possibilidade é você substituir os seus discos por blings ou blisks. Os blisks, o que eles são? Eles são discos que você não faz um disco e as palhetas em separado e depois encaixa os dois. O blisk você usina o disco e a palheta a partir de uma peça única de material. E os blings, a gente tem uma foto aqui, basicamente a ideia é você não ter o disco. Então se a gente voltar alguns slides aqui para olhar os discos, a gente vê que compressores e turbinas, eles têm esses discos aqui, que servem para ter a resistência, para dar a resistência mecânica adequada para o estágio, né? Então a ideia é que você substitua esses discos por anéis com materiais compostos e que você reduza bastante o peso rotativo também, levando a aeronave a um peso menor e maior eficiência. Como a gente falou, o ciclo térmico empregando regeneração e cooling também pode trazer benefícios, e aqui mais para frente a gente pode ter coisas ainda mais avançadas, como o intercooling no seu compressor. Então, no meio dos seus estágios de compressão, você tem um interresfriamento, diminuindo o trabalho necessário para a compressão. E um recuperador, que você aproveite a energia térmica dos seus gases de escape para reinjetar essa energia na sua câmara de combustão. E por fim, pessoal, as aeronaves de combate, a grande pesquisa de hoje em dia é o ciclo variável. Então, qual que é a ideia?